O nosso episódio de hoje fala sobre 5 atitudes que não te ajudam a dominar a sua carreira. E o domínio da carreira é extremamente importante para o alavanque. É extremamente importante. Você precisa ter o domínio da sua carreira para que você consiga direcionar a sua carreira para onde você gostaria de ir. O que em grande parte das vezes acontece é que as pessoas acabam por ter uma atitude que não favorece o domínio sobre a sua carreira. E quando isso acontece, os outros tomam decisões por você. E quando os outros tomam decisões por você, são eles que definem para onde é que a sua carreira tem que ir. Eu posso dizer para você que nem sempre os outros querem que a sua carreira vá para um lugar bom. Bem, para que a gente possa começar aqui esse nosso episódio de hoje, é extremamente importante que a gente fale um pouco mais sobre o termo atitude em si. A atitude fala sobre a sua postura, sobre o seu comportamento. Se a gente for usar um termo mais formal, sobre a sua conduta. Atitude é isso. É você... É a forma com que você reage a certos eventos que acontecem dentro do seu dia a dia. E antes de vir para cá para falar para vocês um pouco aí sobre quais são essas 5 atitudes que não te ajudam a dominar a sua carreira, eu fui procurar um pouco mais sobre atitude. Eu achei algo muito bacana. São 4 formas pelas quais a sua atitude pode ser influenciada. A primeira delas são as experiências que estão ao seu redor. A sua atitude, a forma com que você, vamos dizer assim, programa a sua atitude, ela pode ser influenciada por esses 4 fatores. E um deles são as experiências que estão ao seu redor. Veja, você é influenciado ou influenciada a ter medo de um cachorro apenas por ele aparecer na sua frente, se por algum motivo você foi exposta a experiências nas quais você estava andando com alguém e a pessoa, ao ver um cachorro, sei lá, de uma determinada raça, de um determinado tamanho específico, a pessoa se assustou também ao ver aquele animal. Não é que você 100% será influenciado por aquilo, mas você pode ser influenciado por aquilo. Se várias pessoas se comportarem da mesma forma, tem uma probabilidade grande de você também ser influenciado por aquilo. Pelaquela forma, pelo aquele medo que a pessoa tem. Isso é a influência da sua atitude a partir das experiências que você vive. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dependendo das experiências que você presencia, das experiências que você é exposto a elas, você pode, então, com base nessas experiências, passar a determinar como vai ser a sua atitude, o seu comportamento, quando aquela mesma experiência vier acontecer novamente. Essa é uma delas. Se a gente for trazer isso para dentro do seu dia a dia, dentro da sua carreira em testes de software, é a forma com que alguém reage a um determinado problema. Por exemplo, alguém veio falar para mim do resultado de um trabalho que eu fiz, né? Alguém veio falar disso para uma outra pessoa. E essa outra pessoa, só dessa pessoa dar um feedback negativo sobre aquele determinado papel, aquele determinado trabalho, a outra pessoa reagiu de uma maneira muito agressiva. E você presencia essa experiência você está exposto a essa experiência, a probabilidade de você ser influenciado pelo aquele mesmo tipo de comportamento ela é grande. Lembrando, né? A cada momento da sua vida, você vai ser exposta a diversas experiências, ok?
E tem alguns momentos da sua vida que você, ou acontecimentos específicos com pessoas específicas que podem te influenciar mais ou te influenciar menos, tá bom? Tô dizendo aqui, não tô aqui ponderando qual que é a força daquela influência naquele momento específico, mas de você ver aquilo, talvez você aprenda aquela forma de se comportar, aquela atitude que você experienciou ali, né? Então esse é um dos pontos. Experiências. Uma segunda coisa que influencia a sua atitude são as regras da comunidade. Então, cada um de nós crescemos em contextos distintos, né? Em comunidades. Essas comunidades, na maioria das vezes, elas têm as suas próprias regras, né? Existem, claro, regras que são universais e algumas regras que são específicas da comunidade, né? E essas regras elas surgem a partir das necessidades específicas daquela comunidade em si. Pode ser que as suas atitudes foram modeladas pelas regras que aquela determinada comunidade tinha. Então isso também pode modelar a sua atitude. Se as regras que você aprendeu naquela determinada comunidade foram formas de agir, formas de você responder a eventos que não favorecem, por exemplo, a sua carreira, você vai ter dificuldades em conseguir, né, dominá-la. Por exemplo, se aquela comunidade onde você cresceu é uma comunidade que ela tem uma atitude mais passiva, né, ao invés de uma atitude mais dominante, isso vai fazer com que você esteja inclinado, influenciado a ter uma atitude mais passiva também. Enquanto eu falo, eu quero que você vá tentando pensar em quais são as atitudes que você tem e como é que elas foram influenciadas. Quem são as pessoas que influenciaram ela? Quais foram os comportamentos? Nesse caso aqui, as experiências ou regras das comunidades que você tinha que hoje impactam a sua atitude. Um terceiro ponto aqui é o conhecimento comum, né? Que é aquilo que eu não acredito, né? Mas que para muitas pessoas ele existe, que é o tal do óbvio, né? Existe um conhecimento comum que é conhecido como o óbvio para algumas pessoas. Então essas pessoas elas acreditam que todas as pessoas ao redor do mundo elas deveriam saber daquilo, porque aquilo é o tal do óbvio, né? Esse óbvio é o conhecimento comum. Por quê? Porque a pessoa ela aprendeu alguns comportamentos com base no contexto onde essa pessoa cresceu, e isso fez com que ela imaginasse que, dado um determinado evento, a sua forma de comportamento ela é uma única forma. Então, você deveria se comportar daquele jeito. Só que o que acontece? Em uma outra comunidade, esse óbvio não existe. Por quê? Porque a outra comunidade ela cresceu com outras coisas que eram consideradas óbvias para ela, que acontecia de maneira muito frequente lá dentro. Entende? Então, o conhecimento comum pode influenciar a sua atitude também. Não? Aí, novamente, você pensa se você for parar para pensar no óbvio, né, do que é comum para a comunidade na qual você se desenvolveu. Quando eu falo da comunidade, eu não estou falando só do bairro, eu estou falando das empresas onde você atuou, estou falando das pessoas com as quais você conviveu. Isso que forma, né, que te expõe a esses pontos, esses 4 pontos que eu estou falando. A gente está no terceiro agora, que é o conhecimento comum, né, podem te influenciar a sua atitude, a forma com que você se comporta, a forma com a qual você pensa. E aí, tem uma outra ainda, que é através da observação. Então, você está, por exemplo, assistindo a um programa de televisão. E você assiste esse programa de televisão diariamente. Não faz parte especificamente das regras da sua comunidade, não faz parte das experiências reais que você está vivendo no seu dia a dia, né? Coisas que aconteceram dentro da sua vida, não faz parte do conhecimento comum né? Entre aspas duplas, óbvio, para um certo grupo, mas não, está vindo do mundo exterior, mas ele está te atingindo de alguma forma. Então você olha para aquilo e você vê coisas que você fala, cara, essa daqui tem alguém se comportando de uma forma, e você absorve aquele conhecimento, aquele comportamento.
aquela forma de agir com base em um determinado evento, quando um determinado evento acontece na sua vida. Interessante, né? A gente começa aqui falando sobre coisas que influenciam a sua atitude. Vou lembrar aqui para você. 1. Experiências que acontecem no seu dia a dia reais. 2. Regras da comunidade. 3. O comportamento óbvio, conhecimento óbvio, o comum para aquela determinada comunidade. E 4. A observação. Esses 4 podem influenciar a sua forma de lidar com a sua carreira. Quando você é exposto ou exposta a esses 4 pontos diferentes aqui, e que eles estão relacionados especificamente a uma forma de você ir lá e ser dominante sobre a forma com que você dirige a sua carreira, isso faz com que a sua carreira ela acabe por ser direcionada de uma forma mais forte, de uma forma mais direta, de uma forma mais acelerada. Por quê? Porque as atitudes, a sua atitude ela foi modelada através de exemplos de força, de velocidade. Né? Então você conseguiu aprender formas de acelerar a sua carreira. Mas o que acontece para muitas pessoas, eu não tenho assim uma média que eu poderia falar para X% de pessoas. Não, eu não tenho essa noção. Eu sei que são muitas, né? Acontece de que as influências que estão ao seu redor e que falam sobre a sua carreira acabam por fazer com que a sua carreira ela não seja alavancada, que você não tenha o domínio da sua carreira, mas que na verdade você seja passivo. Você seja passivo quanto à sua carreira em si. É como se você tivesse lá alguém que é o artista principal de um filme e você tivesse aquele artista secundário que está sempre na garupa, que está sempre, sabe, no banco de trás, e aquele personagem principal sempre guiando e direcionando para onde é o caminho. É como se fosse mais ou menos dessa forma. Você acaba por estar no banco de trás ao invés de estar no banco do motorista. Isso faz com que você não consiga ter o domínio da sua carreira. Hoje em dia, se a gente for parar a pensar no mercado de trabalho, o mercado de trabalho está super competitivo. Existem pessoas que estão buscando se preparar, existem muitas vagas, mas se você for observar, você tem ali um número muito menor daquelas vagas que são, sabe, muito boas, assim. Então, você acaba por, mesmo num mundo cheio de oportunidades, ainda assim acaba visando um grupo específico de quais são aquelas mega empresas, assim, que você gostaria de participar. E quando você chega ali, você se depara com outras pessoas que vão concorrer com você. Nesse momento, se você consegue dominar a sua carreira, você vai ter muito mais probabilidade de conseguir e adiante conseguir, sabe, ter mais sucesso numa entrevista ou mesmo no seu dia a dia de trabalho. Se você sofreu influências que fizeram com que você não fosse realmente o ator principal, a atriz principal dentro do filme que é a sua vida, você vai ter então aí uma dificuldade em conseguir ter resultados super positivos como você imagina que você deveria ter. Acho que até aqui, se a gente fosse parar para fazer um pequeno resumo aqui dessa nossa história, atitude, o que influencia ela e o quanto hoje você precisa de uma atitude que está mais voltada ao domínio da sua carreira, de uma maneira para que você seja realmente mais efetivo naquilo que você vai fazer. Certo? Beleza. Agora sim, que a gente já tem um contexto, eu quero trazer para vocês 5 atitudes que não ajudam você a dominar a sua carreira. A primeira delas é não planejar. Se você for parar para pensar em quais são os fatos, os eventos que aconteceram até agora na sua vida, de coisas que deveriam ser feitas, coisas que deveriam serem feitas, e que alguém tomou a decisão
de como fazer, você vai perceber que a grande maioria dessas decisões a serem tomadas de o que fazer, elas acabaram por ser tomadas como sendo apenas bora fazer. Se você vai parar a pensar, realmente assim, nessas decisões de o que fazer, você vai perceber que as pessoas geralmente elas não planejam muito. Elas simplesmente vão lá e fazem. Elas são mais fazedoras do que planejadoras, do que estratégicas. Tenta lembrar da última ação que teve que ser feita e você vai perceber que as pessoas elas não gastaram muito tempo realmente pensando em quais são os riscos que estão relacionados a fazer ou não aquilo, qual que é o custo que você vai ter para fazer ou não aquilo, qual que é o esforço que você vai ter para fazer ou não aquilo, o que é que realmente faz parte do trabalho que você tem que fazer, quem é que vai fazer o quê, quais são as responsabilidades de cada um. As pessoas, na maioria das vezes, elas não pensam nisso. Elas vão lá e fazem. Ir lá e fazer é uma atitude completamente negativa? Não. Ela é parcialmente positiva. Por quê? Porque se você só planeja e você não vai lá e faz, você acaba por ficar para trás. Você não, né? Fica no mundo de planejamento e pouca execução. O que não pode, o que é uma atitude negativa quando a gente fala da nossa carreira, é a gente colocar o fazer, né, na frente de tudo, entendeu? Quando você simplesmente faz sem você planejar, você acaba por ter um risco muito alto de fazer algo que não é aquilo que é o melhor possível para a sua carreira. Você acaba por gastar muito mais grana, você acaba por gastar muito mais tempo, você acaba por errar mais. Por quê? Porque você só foi lá e fez, você não parou para pensar antes. E se você for olhar, você vai perceber que as pessoas que, né, dentro do seu círculo, são pessoas que elas são que você considera mais, como vou dizer assim, que tem mais sucesso, você vai começar a perceber que são as pessoas que, na maioria das pessoas, são aquelas que planejam um pouco mais. Elas não simplesmente saem fazendo, elas não são 100% operacionais, entende? Elas são 50% operacionais e 50% estratégicas. Então você não pode ser 100% planejamento, porque senão você não sai do lugar. Você não pode ser 100% execução, porque senão você sai fazendo e você acaba não pensando e colocando os pés pelas mãos. Tanto o 100% planejador quanto o 100% executor, eles são pessoas que elas não têm tanto, não são tão valorizadas quanto as pessoas que elas têm um balanceamento ali entre ambos. Então você planeja e você executa. O que eu estou dizendo para você é que grande parte das pessoas acabam por ser 100% executoras, por exemplo. Eu, sinceramente, conheço poucos 100% planejadores, mas eu conheço. Mas o que você vai ver na maioria são pessoas que saem fazendo, entendeu? É o que eu chamo do bora fazer. O bora fazer, ele sai fazendo e não pensa muito não. Agora, quando você, ao invés de ir pro bora fazer, você começa a pensar o que é que eu preciso fazer para conseguir ter um resultado melhor, as pessoas que estão ao seu redor, que cresceram por balancearem o planejamento e a execução, elas olham para você e falam, olha só, mais uma pessoa que não é bora fazer. Mas uma pessoa que não é 100% planejamento, fica lá planejando e não sai do lugar. Não, essa pessoa aqui, ela tem um balanceamento. Eu vejo nessa pessoa aqui esse balanceamento. E por ter esse balanceamento, puxa, olha, acredito que é uma pessoa que ela pode ter aqui um grande sucesso dentro da sua carreira. Valorizar essas pessoas é algo que vai ser meio que como coisa assim, natural para esses grandes líderes. Então é extremamente importante que você entenda que esse balanço ele é extremamente importante. Então uma atitude que literalmente ela não te ajuda a dominar sua carreira é você ter essa atitude do não planejar. Então todas as vezes que você se sentir influenciado pelas quatro vertentes, você tem que se lembrar que se você for influenciado, se a sua atitude for influenciada por não planejadores, isso vai fazer com que você não consiga dominar a sua carreira.
Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é achar que você já sabe tudo. Tem muitas pessoas que elas não estudam. Vamos colocar um pouco mais assim, específico. Que elas não leem, que elas não buscam conhecimento, em vídeo, não buscam conhecimento em áudio, não buscam aprender mais sobre a sua carreira, não buscam aprender mais sobre como melhorar o seu dia a dia dentro da sua carreira, não buscam obter, subir um próximo nível dentro da sua carreira. Tem muitas pessoas que elas não buscam. Elas não buscam por quê? Porque elas acham que sabem de tudo. Elas acham que já são completas. Achar que já é completo, se passar na sua mente que você já é completo em algo, isso automaticamente vai fazer com que você pare de buscar melhorar dentro daquilo. Essa foi uma das lições que eu aprendi ainda nos estudos sobre docência no ensino superior. Eu aprendi algo que implicitamente eu já tinha, mas eu acabei aprendendo isso de uma maneira formal. É assim, todos nós precisamos entender e nos lembrar, isso é extremamente importante, nos lembrar que nós não somos completos. Nós não somos completos. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Júlio, eu vejo você compartilhando conhecimento tantas vezes, eu vejo você respondendo dúvidas no Instagram. Caraca, um dia eu quero ser completo como você, mas eu ainda não sou completo. Isso pode parecer clichê, mas não é clichê, eu não sou completo. Eu tenho um monte de falhas. Eu tenho um monte de coisas que eu preciso melhorar ainda. E fazer e me lembrar, não só as atitudes me lembrarem que eu sou incompleto, mas eu também me lembrar que eu sou incompleto me faz com que eu pesquise mais. E pesquisando mais, eu cresço mais. Agora, a partir do momento que você encontra pessoas que estão ao seu redor e que essas pessoas elas têm um posicionamento de eu já sou completo, a probabilidade de você ser influenciado por essas pessoas, ela acaba aumentando. Isso piora quando as pessoas que estão na liderança são pessoas que você percebe claramente que elas não têm o mesmo desejo de crescer, o mesmo desejo de buscar, o mesmo desejo de crescer que você tem. Isso piora, porque às vezes você pensa, mas nossa, aquela pessoa lá, ela já é um líder e ela não vê necessidade de estudar mais sobre esse assunto aqui, que tem a ver diretamente com a carreira dela. Cara, se ela não faz, por que eu vou fazer? Tá entendendo? Esse pode ser um pensamento que venha a passar na sua mente. Por quê? Pela experiência que você, pelo fator ali, de um daqueles 4 fatores de influência, que é a experiência que você está vivendo. Você está vendo ali aquela pessoa atuando daquela determinada forma, isso pode te influenciar. O que eu estou dizendo para você aqui hoje é que não seja influenciado por isso. Por quê? Porque a questão de você se considerar um profissional completo faz com que você pare de crescer. Conhecimentos novos surgem todos os dias. Tá bom, Júlio, isso eu já sabia. Só que sabe uma coisa que você talvez não sabia? É que existem muitos conhecimentos antigos que ainda valem para hoje e que você nunca nem estudou, que você nunca nem buscou, que você nem achava que deveria consumir e que eles podem fazer a completa mudança na sua vida. Eu vou te dar um exemplo real sobre isso. Tempos atrás, eu dei uma palestra em uma grande instituição financeira. E foi realmente uma palestra muito bacana. Nessa palestra eu falava sobre uma técnica que ela foi criada há, quase 22 anos atrás. E servia 100% para o contexto daquela determinada instituição. Só que a maioria das pessoas que estavam lá nunca nem tinham lido sobre isso. Entende o que eu quero dizer? Não somos completos. Não somos completos. Sabe por quê? Porque tem muito conhecimento sobre a sua carreira e que muitas pessoas nem leem.
Muitas pessoas nem sabem da existência dele. Agora, uma vez que você obtém o conhecimento e que você entende que você não é um profissional completo, uma profissional completa, você passa a buscar mais, e quando você busca mais, você tem outras oportunidades. Eu vou te dar um exemplo. Nessa mesma palestra, eu fui convidado a fazer essa determinada palestra, e ao fazer essa determinada palestra, eu tive uma oportunidade de demonstrar os meus conhecimentos. 20 anos depois de uma determinada técnica ter sido inventada. A gente precisa entender uma coisa. Nenhum de nós somos completos. Não somos. Por mais sênior que você seja, por mais mega monstro blaster você seja, por mais anos de carreira que você tenha, isso ainda não é o suficiente. Você ainda continua estudando, porque você continua aperfeiçoando aquilo que você aprendeu. Porque é extremamente difícil que você já tenha consumido todo o conhecimento que foi inventado para a sua carreira. Teste de software não é sobre clicar num botão. Teste de software é sobre pensar de maneira cognitiva, analisar as diversas variáveis, pegar lá na sua caixinha de ferramentas quais são as técnicas, as estratégias que você tem e aplicar para um determinado contexto para que você consiga trazer o melhor de o que é a ciência por detrás do pensar em o que testar. Isso não acontece assim. Isso acontece com o estudo, com a busca. E se você pensa hoje que é completo, isso já caiu por terra. Por quê? Porque o seu cérebro não vai te permitir pesquisar mais. Afinal, você já ensinou o seu cérebro que você é alguém completo. Faz sentido? Então, segunda coisa aqui hoje. Segunda atitude que não ajuda você a dominar a sua carreira. Achar que você já sabe tudo. Independente de qual seja o nível de senioridade da pessoa que está acima de você. Se essa pessoa não tem uma atitude de buscar, de continuar buscando, provavelmente essa influência não é uma influência boa para você. Você precisa não se deixar influenciar por essa atitude. Terceiro ponto. Achar que sempre será igual. Essa é uma coisa muito, mas muito ruim, como sendo atitude que realmente não te ajuda a você dominar a sua carreira. Eu vou te dar um exemplo. Você vive dentro de um contexto e há 3 anos atrás você tentou trazer uma nova ferramenta. Parecia ser inovadora. Naquela época ninguém te apoiou. As pessoas não achavam que era uma ferramenta que faria sentido. E por mais que você tentasse, por mais que você lutasse, por mais que você tinha preparado uma boa apresentação, e por mais que você tivesse ido buscar os conhecimentos que eram necessários, talvez você até pagou por um treinamento, né, que te custou os olhos da cara, em que você acreditava tanto naquela ideia, mas não. O que você recebeu foi um não. O que você recebeu dessas pessoas que estavam lá foi um não. E quando esse não aconteceu, isso ficou marcado para você. E te machucou. Você falou, puxa, mas eu busquei tanto, eu estudei tanto, e quando eu cheguei lá eu recebi um não. Isso marcou para você. Hoje, quando você observa as variáveis, o contexto, você vê uma nova oportunidade de conseguir demonstrar aquilo que você aprendeu no passado e tentar trazer uma mudança na vida das pessoas e da empresa em si. Só que quando você pensa nisso, automaticamente vem um sentimento dentro de você e fala assim, não, as coisas aqui nunca vão mudar, tudo vai ser igual. Alguém chega com uma nova tecnologia, com uma nova experiência, com um novo processo, e você já conhece a empresa onde você está. Você sabe que a empresa onde você está é composta por pessoas que sempre dizem não. E aí quando você olha para uma pessoa trazendo, você fala, e nem tenta. Aqui as coisas vão ser sempre iguais.
Entenda. A partir do momento que você assume para você essa questão do as coisas vão ser sempre iguais, você mata. Não é que você, sabe, dá uma pausa ou que você... Não, você mata. É literalmente matar a sua possibilidade de conseguir trazer mudanças dentro do seu dia a dia. Você mata isso. Você, sabe, como eu disse, você nem sabe dar um tapinha só. Você literalmente mata. Por quê? Porque você acaba por bloquear a sua possibilidade de trazer a mudança e, inclusive, às vezes acaba matando até a possibilidade de outros trazerem mudanças. O posicionamento que você tem que ter, a atitude que você tem que ter é uma atitude de que ela se é como se fosse um F5 que você aperta na sua vida de tempo em tempo. Uma coisa assim que eu percebo e que faz com que a gente acabe às vezes por cair nesse ciclo, né, de parar de tentar trazer a mudança, é que a gente busca o conhecimento, a gente aprende sobre algo, só que a gente não pensa muito bem se aquilo resolve uma dor do presente. A gente não pensa se aquilo resolve uma dor do presente. E aí você tem uma grande ideia que já resolveu o problema de muitas outras empresas, só que dentro da sua empresa você não tem essa dor. Quando você tenta colocar essa solução aqui dentro, ela é rejeitada. Por quê? Porque não existe essa dor aqui. Existe essa ferramenta, essa tecnologia foi criada para resolver uma dor que não existe no lugar onde você está hoje. Agora, quando existe uma dor aqui e existe uma ferramenta que você aprendeu, uma tecnologia que você aprendeu, uma estratégia que você aprendeu, que ela se encaixa com a dor, bum, é o momento do dar certo. O que acontece é que a gente às vezes tenta pegar uma ferramenta que a gente aprendeu e se apaixonou e tenta colocar em tudo quanto é canto. E quando você tenta fazer isso, você recebe muitos nãos. E ao receber um não, muitas pessoas elas não conseguem lidar com um não conseguem lidar com aquela possibilidade de não ser aceito. Por quê? Novamente, a pessoa não se planejou, ela não analisou as dores, ela simplesmente encontrou algo que era super lindo e tentou aplicar aquele determinado contexto. Tá entendendo? E aí, por isso, se machucou e não tentou mais. O que eu digo para você hoje essa é uma atitude que não ajuda você a dominar a sua carreira. Você precisa se libertar dela. Precisa entender que para que você consiga ganhar um sim, é importante que você entenda as dores. E se você entender as dores e trazer uma solução que realmente resolve a dor, as coisas vão ser mais fáceis dentro do seu dia a dia. Então isso é algo que você precisa marcar e que você precisa guardar para a sua trajetória, para que fique mais fácil para você. Quarto ponto, se contentar. Esse também é um ponto que ele faz com que você acabe por não evoluir. O se contentar é você receber algo e você persistir com aquele algo por meses ou anos a fio e aquilo ser o suficiente para você. Quando algo é o suficiente para você, isso faz com que você acabe por começar a se acomodar. É a mesma coisa de quando você, por exemplo, você tem um parceiro, uma parceira, e você consegue um aumento de salário, e esse aumento de salário faz com que você chegue em um patamar que é melhor. Por exemplo, vocês não conseguiam almoçar em um restaurante bacana. Vocês não conseguiam almoçar, tomar um sorvete numa sorveteria bem legal. E de repente você tem um aumento, sei lá, um aumento de R$500 no seu salário. Isso faz com que você consiga, né, pegar a sua companheira e levar para algum lugar, pegar o seu companheiro e levar para algum lugar, né?
Só que você e seu companheiro têm um objetivo, e esse objetivo ele é maior do que simplesmente ir lá naquele restaurante ou ir lá naquela sorveteria. Você tem um objetivo que é bem maior. E quando você se contenta, você fala, já consegui ganhar aquilo que eu gostaria. O meu objetivo agora o meu objetivo maior, ele agora está mais perto, não está tão longe. Só que esse mais perto, ele não é um mais perto literalmente, sabe, pertinho lá do seu objetivo. Ele só caminhou um pouquinho mais. Vou colocar assim para vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Você tá aqui, nesse momento aqui, e aqui tá seu objetivo maior, beleza? E aí, você ganhou um aumento que fez com que você andasse uma casa. Esse aumento fez com que você andasse uma casa, mas que você conseguisse desfrutar de coisas muito legais. E esse seu objetivo maior vai ser atingido daqui a 15 anos. E aí, ao invés de você continuar crescendo aqui e continuar evoluindo, você se contenta. Por quê? Porque daqui a 15 anos vai chegar. Daqui a 15 anos eu vou alcançar aquele objetivo. Daqui a 15 anos. Se contentar é isso, é você, sabe, se contentar com aquilo que você recebeu. Agora, quando você não se contenta, você continua buscando mais oportunidades de crescimento. E buscando mais oportunidades de crescimento, você faz com aquele objetivo que estava lá há 15 anos, comece aqui a ser, né, acelerado. Então ele sai de 15, vem para 12, de 12 vem para 10, de 10 vem para 7, de 7 vem para 6, de 6 vem para 5. Quando você vai ver, seu objetivo já está bem perto. Entende? Quando a minha esposa e eu compramos um apartamento, a gente comprou financiado, a gente poderia pagar ele em 30 anos, mas a gente não se contentou apenas com 30 anos, a gente queria acelerar isso. Então a gente começou a planejar, se projetar, de modo a gente conseguir então ir lá e com trabalho, com estratégia, com, né, ações muito específicas, né, e principalmente um trabalho em conjunto muito forte, né, um objetivo em conjunto muito bem definido, conseguir acelerar tudo isso para diminuir. Né? Então a gente de 30 anos diminuiu para 25, de 25 para 20, de 20 para 15, de 15 para 10, de 10 para 5, de 5 para finito. Estão entendendo o que eu quero dizer? Por que isso? Porque você não se contenta com ir lá e, né, apenas, sabe, viver e chegar um dia a alcançar seu objetivo. Você projeta a sua carreira para que você domine ela e para que você avance e que você dirija para o caminho onde você quer chegar. Estão entendendo? Então, esse é um quarto ponto aqui. Se contentar é algo que ele é uma atitude que faz com que você faça com que as coisas elas desacelerem, elas não acelerem, elas ficam desacelerando. Aí, novamente, eu venho dizer para vocês, né? Tem muita gente que ouve esse discurso e pensa assim: ah, Júlio, mas isso é correr demais. Cada um de vocês tem a sua decisão, né? No final das contas, quem decide sobre a sua carreira deveria, em teoria, ser você. E se você dominou a sua carreira, se você que é a pessoa que está no volante dirigindo a sua carreira, se você está com a direção, o volante da sua carreira, e você tem certeza que não tem ninguém guiando a sua carreira para você, é uma opção sua escolher se você quer dirigir o carro devagar ou se você quer acelerar ele. É uma opção completamente sua, entendeu? Mas, né, desde que você esteja com o volante, porque daí você que está decidindo qual que é a velocidade que você quer que as coisas aconteçam na sua vida. O que não pode acontecer é que outra pessoa esteja dirigindo para você. Porque daí, se outra pessoa está dirigindo para você, você vai falar: ah, quero acelerar. A pessoa vai falar: ah, não é hora não. Você fala: quero desacelerar. A pessoa fala: ah, não é hora não. E agora, nesse momento, você tem que pensar assim, dentro da sua carreira, entendeu? Dentro dos objetivos que você quer chegar. Quem é a pessoa que está falando é hora de acelerar ou não é hora de acelerar? É você ou é o seu chefe? É você ou é a empresa onde você trabalha? É você ou é a empresa do seu coração? Nossa, a empresa me considera demais. Quem é que está tomando a direção da sua carreira? Está entendendo?
Você precisa ter a direção, porque com a direção você dirige, você que descreve como é que as coisas vão acontecer. E para que isso aconteça, você tem que começar a entender quais são as atitudes que podem ou não mudar a forma com que você consegue ou não ter o domínio da sua carreira. Porque é a sua carreira. É a sua carreira. Daqui a 30 anos, quando você estiver lá, né, conversando com os seus netos, conversando com as pessoas que estiverem vivendo esse momento da sua vida, o que é que você quer contar para elas? Que que durante sua carreira toda foi alguém que dirigiu por você, ou que você projetou, estruturou bem os seus passos e conseguiu alcançar vários objetivos bacanas? Tá entendendo? Então, super importante aqui. Se contentar é uma atitude que ela não te ajuda a dominar a sua carreira. E a quinta, e essa daqui ela é extremamente importante que vocês levem para suas casas hoje. Deixar quem não sabe nada decidir por você. Novamente, a gente está falando de carreira, tá bom? Então, olha só o que acontece às vezes. Acontece que você se preparou muito para a sua carreira como sendo alguém que testa aplicações. Você estudou muito, mas estudou muito mesmo. Você está no momento que você está preparado, você está preparada. E alguém dentro do seu time, e a empresa onde você atua, o seu time especificamente, tem que tomar uma decisão. E é uma decisão sobre aquilo que você estudou, que você entende muito sobre. E quando chega esse momento da decisão, quem decide? Ou quem acaba por levantar a voz para falar alguma coisa? É alguém que não tem a menor noção de qual que é o seu papel. Que não estudou 1/3, não estudou 1/10 daquilo que você estudou. Essa pessoa, ela geralmente costuma ser uma pessoa eloquente, uma pessoa que acaba sendo respeitada de alguma forma pelas outras pessoas, e mesmo não sabendo nada, essa pessoa, ela toma a frente e ela levanta a sua voz para tomar uma decisão sobre algo que você se preparou durante a sua carreira para poder contribuir de alguma forma, e você não fala. E você não fala por quê? Você não fala porque, como a gente falou no ponto 3, eu vou falar e ninguém vai me ouvir, as coisas vão ser sempre iguais, né? Quando chega a hora de brilhar, e você está preparado, e aqui eu não estou falando para você que não se prepara, não estou falando para você que não busca, não estou falando para você que sabe, que nem procura aprender mais sobre a sua própria carreira. Estou falando para você que realmente está se preparando, que realmente está buscando, né, se aperfeiçoar dentro do seu papel. Estou falando para você. Quando chega o momento, você precisa levantar a sua voz. E levantar a sua voz não é brigar. Levantar a sua voz é levantar a sua voz e falar e influenciar e contribuir para as discussões de modo que as pessoas possam, então, tomar decisões mais acertadas pelo conhecimento que você teve. Então, não é alguém que não tem a menor noção sobre o que está falando que tem que tomar essa vez. Entendeu? Não é o Scrum Master que nunca estudou sobre testes. Não é o PO que nunca estudou sobre testes. Não é o Dev que nunca estudou sobre testes. A gente está falando sobre testes e está falando sobre uma estratégia que é muito importante. Você estudou muito sobre isso. É só hora de você levantar a sua voz e influenciar. Entendeu? Aqui eu usei o exemplo do Scrum Master, mas pode ter Scrum Masters que estão junto com a gente aqui, estudam muito sobre testes. Então você levanta a sua voz. POs que estudam muito sobre testes, levanta a sua voz. Devs que estudam muito sobre testes, levanta a sua voz. Agora, o que a gente não pode é deixar com que as pessoas decidam, sem que você possa influenciar de alguma forma sobre aquela decisão de algo que você estudou tanto. Então, só recapitulando aqui, para que a gente possa finalizar aqui essa nossa live de hoje. Ponto número 1, sobre as atitudes que não te ajudam a dominar a sua carreira. Ponto número 1, não planejar. Quando você não planeja algo, né, você sai fazendo, isso faz com que você não consiga ter o domínio da sua carreira. Ponto número 2,
Achar que você já sabe tudo. Quando você acha que você já sabe tudo, você faz um bloqueio para aquilo que você tem que aprender de novo. Ponto número 3. Achar que sempre será igual. Isso faz com que você tenha pouca flexibilidade e que você deixe de tentar. Ponto número 4. Se contentar com aquilo que você recebeu. Quando você se contenta, você não sente mais vontade de ir adiante e continuar seguindo. Ponto número 5. Deixar quem não sabe nada tomar à frente as decisões. A partir do momento que você sabe sobre algo, é o momento de você ir lá adiante e conseguir, então, influenciar de alguma forma das decisões que precisam ser tomadas. Dentro desse episódio a gente falou então sobre quais são as 5 atitudes que não te ajudam a dominar a sua carreira. Tchau, tchau.